Como estruturar uma aula online com qualidade? Desde a seleção dos materiais que você e seus alunos vão precisar, passando pela rotina de treinos, como fazer uma avaliação física online e como adaptar exercícios de dentro da academia para casa dos nossos alunos. Estas e outras informações é que eu vou trazer para vocês no nosso episódio de hoje do nosso programa Ativa 10K. E com essas informações você vai ter uma carta na manga a mais aí, um recurso a mais para poder oferecer um produto diferenciado, uma aula online diferente. E com isso qualificar mais o seu trabalho, fazendo que você chegue a um faturamento de pelo menos R$10 mil por mês. Tudo bom, pessoal? Estou começando então mais um episódio aí do nosso programa Ativa 10K. E quem não conhece o nosso programa, ele tem como grande objetivo fazer com que o profissional da educação física e o personal trainer chegue a um faturamento de pelo menos R$10 mil por mês. Qual a nossa grande estratégia? A gente vai nichar o nosso público de atendimento. A gente vai focar no atendimento a pessoas idosas. Poxa, e por que pessoas idosas? Porque é o público que mais cresce atualmente no nosso país e cresce muito dentro das academias. É também um público que precisa de uma atenção mais personalizada e eles têm recursos aí financeiros para investir num atendimento mais personalizado. E um outro ponto importante, é um público muito fiel. Então, se a gente pensar em questão de retenção, é um público que a gente tem grandes possibilidades de reter por muito tempo. Porque se ele gosta do nosso trabalho, dificilmente ele vai nos abandonar. Gente, o episódio de hoje, então, eu vou falar um pouco mais sobre aula online, mas não uma aula online qualquer. Eu quero apresentar para vocês recursos aqui para que vocês entreguem para o seu aluno uma aula online diferenciada. Vamos lá, então? Bom, se tem uma coisa que a pandemia trouxe de bom para nós, profissionais da educação física, foi a descoberta aí de uma nova ferramenta, né, que permitisse que nós atendêssemos nossos alunos em casa, que nós pudéssemos oferecer exercício com segurança sem o nosso aluno ter que sair de casa. Costumo dizer que, na verdade, tiveram dois grandes benefícios aí da pandemia. Um foi este. O outro é que a gente conseguiu, com a pandemia, por incrível que pareça, valorizar a nossa profissão. Por que eu digo isso? Olha a quantidade de gente que ficou sem frequentar a academia, sem poder treinar, sem poder ver outras pessoas. E as pessoas começaram a sentir muita falta das academias. Até aquelas pessoas que não têm o costume de ir nas academias, não gostam, mas elas fazem por necessidade, elas começaram a sentir falta. Ainda mais o público idoso, porque a gente sabe que o público idoso procura esse tipo de serviço pensando na sua saúde e melhorar os seus índices de saúde, de daqui a pouco fazer a reabilitação de alguma lesão, de algum trauma que teve, de poder ter um convívio social maior. E vamos lembrar que esse público já sofre um pouquinho mais com isso, com a questão de isolamento social, às vezes até mesmo de familiares. Então as academias foram muito valorizadas, a partir do momento de restrição que a gente teve com essa questão da pandemia. Então, com o fechamento das academias, a única alternativa encontrada foi a gente partir para o formato online. Então virou aquela chuva de lives, com o pessoal arrastando o sofá para um lado, mesa para o outro, empilhando coisa aí para poder botar sua câmera, enfim. Mas foi dessa maneira que nós, profissionais, a gente conseguiu manter o nosso faturamento, pelo menos grande parte dos profissionais. Bom, comigo não foi diferente, eu tive que me adaptar também, entrei aí para o formato online, até porque eu tinha no momento 15 alunos de personal e eu não podia simplesmente parar de trabalhar e os meus alunos também não podiam parar de treinar. Afinal, 90% dos meus alunos têm mais de 60 anos. E o grande objetivo deles está mais relacionado com a questão da saúde, da funcionalidade. Então, para mim, isso foi um ponto positivo, porque eu via que meus alunos não queriam parar de treinar, mesmo no formato online, enfim. Então, foi a alternativa que eu encontrei naquele momento, foi de oferecer aulas no formato online, e nisso eu comecei a pensar também de que maneira que eu poderia oferecer essa aula online, mas sem
perder a qualidade de atendimento que oferecia no formato presencial, né? Então eu comecei aqui a elaborar algumas estratégias para poder qualificar também o meu atendimento online. E são essas estratégias também que eu quero trazer para vocês hoje. Como você sabe, eu sou proprietário de uma academia. Na minha academia eu trabalho com atendimento semi-personalizado, que a gente chama, né? A gente atende no máximo 8 alunos por horário. Então, dessa maneira, a gente já oferece um serviço diferente comparado com grande parte das academias que tem por aí, né? E eu ficava pensando também, poxa, mas se o aluno já investe a mais na minha academia, como é que eu posso também oferecer um serviço diferenciado para eles, né? Até então eu vi que as academias faziam muitas lives, né? E com o passar do tempo, tinham cada vez menos participantes nessas lives. Porque as lives normalmente eram iguais, né? Um treino igual para todos os alunos, né? Aí as pessoas se cansavam nos mesmos exercícios, né? Enfim, pensando nisso, eu comecei a elaborar também algumas estratégias para a minha academia, até para não perder o meu público. E a gente encontrou aqui uma alternativa de não fazer mais live, e sim fazer um atendimento individual para todos os alunos da academia. Claro que a gente não conseguiria atender todo mundo, né? Então o que a gente fez? A gente diminuiu o tempo de aula, né? Fizemos aulas de 25, de no máximo 30 minutos, e com isso os professores ligavam através do WhatsApp para os alunos e davam aulas individuais. Com essa estratégia a gente conseguiu segurar, né, grande parte dos alunos e com certeza aí conseguimos nos manter passando por essa pandemia e manter pelo menos um faturamento para pagar os nossos custos, né? Até porque, gente, eu vou trazer para vocês aqui uma informação, né, da onde a gente tem academia, que é aqui em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, por exemplo, segundo dados aí do Conselho, mais ou menos 40% das academias fecharam as portas durante a pandemia, né? Ficamos meses aí com as portas fechadas. Então foi um baque para todo mundo, né? Então, diante dessas dificuldades, é que a gente tem que encontrar meios aí, caminhos para conseguir qualificar ainda mais o nosso trabalho e despertar a atenção dos alunos. Eu comparo isso com uma questão também de concorrência, né? Quando a gente fala em personal trainer, a gente sabe que tem milhares de personal trainers aí e aí tem uma concorrência enorme. Então, o pensamento é que a gente tem que se destacar, oferecendo alguma coisa que os outros não oferecem, né? Então, nesse pensamento aqui, a gente elabora algumas estratégias para poder sobressair em relação a outros profissionais, tá? Então, pensando nisso, eu vou trazer alguma dessas estratégias aí que a gente pode utilizar para oferecer uma aula online com qualidade, diferenciada daquelas que a gente costuma ver. Mas, gente, como é que eu faço isso? Como é que então a gente vai estruturar uma aula online com qualidade? Eu vou mostrar para vocês aí um passo a passo de como é que a gente pode fazer isso e quais são os elementos mais importantes aí para a gente entender como oferecer uma aula diferenciada, tá? O primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é a questão do cenário, tá? Gente, quantos momentos constrangedores vocês não viram aí nessas lives durante esse tempo da pandemia, né? Em reuniões pelo Zoom, enfim. Bom, momentos hilários, né? Tanto uma reunião importante, passando uma pessoa pelada atrás, era cachorro latindo, criança chorando, aí discussão de familiar, gente, um horror, né? Então, quando a gente pensa numa aula de qualidade, a primeira coisa que a gente deve cuidar é o ambiente aonde a gente vai passar essa aula, tá? E nós, personal trainers, né, profissionais de educação física, como a gente trabalha com movimento, é importante que a gente faça essa aula num ambiente com espaço, onde a gente consiga demonstrar o exercício para o nosso aluno, certo? Outro ponto importante é que seja um lugar isolado, que seja um lugar onde não tenha muito barulho, senão podem acontecer essas situações que eu falei para vocês, né? E também, gente, pensando que a gente trabalha com o aluno idoso, o aluno idoso ele já tem certas dificuldades, tanto na audição quanto na visão. Então, gente, quanto mais limpo o ambiente, melhor para o nosso aluno, certo? Vamos para um segundo ponto aqui,
Outra coisa que eu chamo a atenção é em relação aos aplicativos, né? Os aplicativos que a gente pode fazer essas aulas. Né? Eu selecionei aqui os principais, né? Aqueles mais comuns, e aí eu vou trazer algumas informações que eu pesquisei aqui para vocês das vantagens, né, e desvantagens de uns e de outros, tá? Gente, um segundo ponto importante que eu vou falar para vocês aqui é em relação aos aplicativos onde a gente pode fazer essas aulas online. Então eu vou trazer aqui os 4 principais aplicativos, aqueles mais comuns que a gente pode utilizar para passar as nossas aulas. O primeiro deles é o Skype, tá? Então eu vou falar aqui para vocês algumas características do Skype, algumas vantagens e desvantagens que eu pesquisei, tá? E vou trazer aqui para vocês, ó. Então, sobre o Skype, tá? O Skype, as chamadas suportam até 50 pessoas de forma simultânea, sendo que 9 delas a gente pode visualizar na tela ao mesmo tempo, tá? O Skype é legal também porque ele tem outras funcionalidades, dá pra gente compartilhar tela, arquivo durante o chat, né? Gravar as chamadas, e também é possível a gente utilizar o Skype sem ter instalado ele, certo? Eu já usei bastante o Skype aqui, tem alguns alunos que preferem, porque até eles já tinham o Skype instalado, que tem familiares do exterior, então eles acabam conversando muito pelo Skype. Tá? É uma possibilidade, tá? E eu vou mostrar para vocês as outras 3. A segunda que eu quero falar para vocês aqui é sobre o Google Meet. Tá? O Google Meet é muito utilizado para reunião online. Tá? Ele, assim, ó, ele feito para usuários do Google, né? Então a gente tem que ter a conta do Google, faz videochamadas para até 100 pessoas, certo? E esse número ele sobe para 250, mas daí é preciso ter assinatura. Bom, o Google Meet também permite compartilhamento de arquivo, tela, gravação de chamada, enfim. Tá? Ele apresenta também um ponto positivo dele, que é tanto a imagem dele quanto o áudio são muito bons, tá? Comparado a outros que eu vou mostrar aqui para vocês. Sinal também dele é muito bom. Bom, um terceiro aqui que eu vou falar para vocês é o Zoom. O Zoom, gente, é um aplicativo bem legal quando a gente vai trabalhar com um grupo muito grande, tá? Porque a gente pode fazer reuniões com até 500 participantes. E olha só, desses 500, a gente pode visualizar 49 pessoas ao mesmo tempo. Então, se a gente for pensar aqui em aula em grupo, de repente o Zoom seja a melhor opção. Claro, né, quando a gente fala em pessoas idosas, dificilmente a gente vai trabalhar com um grupo muito grande, até porque a gente está oferecendo aqui um serviço mais personalizado. Mas também, se daqui a pouco aparecer para vocês uma oportunidade de pegar um grupo de idosos para dar aula online, a gente não vai descartar, né? Nesse caso, são idosos que têm mais autonomia. Então, o Zoom, nesse caso, ele se torna aí uma ferramenta importante, tá? Gente, o Zoom, ele permite aqui, ó, reuniões com 2 pessoas sem limite de tempo, tá? E quando tem mais pessoas, tá, ele dura até 40 minutos, então ele tem essa limitação, tá? A não ser que tu queira fazer assinatura também, tá? E aí ele passa a ser 24 horas. Gente, o quarto aplicativo que eu vou falar para vocês aqui é o mais popular deles, que é o WhatsApp, tá? Então ele facilita muito para o nosso aluno, porque as pessoas já estão acostumadas a lidar com o WhatsApp. Né? Então basta ela abrir o WhatsApp e botar em videochamada que a gente já começa a passar a aula, é muito mais prático. Ele não tem a mesma qualidade em relação a áudio, a imagem de outros aplicativos que eu já falei para vocês, porém ele é mais simples de usar, né? Então facilita para o nosso aluno, principalmente para o aluno idoso. Mas ele permite também com que a gente faça um atendimento para mais pessoas, até 8 pessoas de forma gratuita, certo? Então esses são os aplicativos aí que a gente tem como opção, né, que a gente pode utilizar para fazer as nossas aulas online. Bom, já falei sobre ambiente, sobre os aplicativos e agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais. Pensando em qualidade da aula, quais são os materiais que a gente precisa ter para oferecer uma aula online diferenciada, com qualidade. Alguns pontos aqui são importantes, tá? E fazem diferença.
O primeiro deles, que eu quero trazer como exemplo para vocês, é de novo em relação à imagem, tá? E talvez aqui seja aí o maior investimento que a gente precisa fazer. Se a gente pensar em qualidade do serviço, o modelo do celular que a gente tem pode influenciar aí na qualidade da imagem, né? Claro que não é um empecilho, tá? Então, se você tiver um celular inferior, aí a gente vai pensar já naquelas estratégias que eu comentei antes com vocês, de limpar a imagem, limpar o fundo, né? Porque, como eu falei, os idosos aí têm mais dificuldade na visualização, certo, gente? Uma outra dica é de ter um tripé, tá? E aqui é uma dica importante, tá? Porque, gente, o tripé é um objeto que é barato. A gente consegue comprar por até R$100 um tripé, já com aquela luz de LED atrás, né? Que é a ring light. E, gente, você assim, ó, faz muita diferença. Vocês podem comparar um vídeo que foi feito num ambiente escuro de um outro que foi feito num ambiente mais claro, com uma luz por trás. Faz muita diferença. O tripé eu acabo recomendando também para os meus alunos, porque facilita para eles. Se a gente vai dar aula num ambiente diferente, precisa de uma posição que eu consiga enxergar o meu aluno, ele simplesmente pega o tripé e desloca para um lado, desloca para o outro. Então, sabe aquela coisa de ficar empilhando caixa, arrastando a mesa, botando algumas coisas para apoiar o celular? Gente, acabou isso. Menos de R$100, compra um tripé, já vem a luz, você só prende o celular, leva para onde quiser e facilita a sua vida. Não tem por que não ter um tripé se você faz aula online. Aí é preguiça. Então, gente, tripé, super dica também para alunos de vocês. Uma outra coisa que ajuda na visualização da imagem é a gente espelhar essa imagem do celular para a televisão, tá? Para nós profissionais, melhora a questão de cuidado com os detalhes de execução dos exercícios, tá? E para o idoso, claro, a imagem fica ampliada e ele consegue nos enxergar melhor também. A dificuldade é do idoso conseguir fazer isso. A gente vai ter que falar com o familiar, o cuidador, que tenha mais conhecimento. Não que o idoso não tenha, ele pode ter também, tá, gente? Mas é um processo, claro, mais difícil para eles. Um segundo ponto que eu chamo a atenção para vocês é a questão de internet, tá? E é preciso que a gente tenha aí um programa de dados de internet, afinal, pode ser que a gente fique horas dando aula no formato online, tá? A possibilidade também de a gente usar a rede Wi-Fi, né? Mas eu vou dizer para vocês, pela experiência que eu tenho, assim, o Wi-Fi já me deixou muitas vezes na mão, né? E qualquer alteração já tranca a imagem, é bem complicado. Então, o sistema 4G para mim funcionou sempre melhor do que o Wi-Fi, certo, gente? Em relação a áudio, tá? Uma dica também assim, preciosa, acho que vale o investimento. Eu sugiro, tá, que vocês usem fone de ouvido. E como a gente vai demonstrar exercício, que esse fone de ouvido seja sem fio, né? Senão você não vai conseguir demonstrar. Inclusive, eu sugiro a aquisição do fone de ouvido para os meus alunos também, tá? Como eu falei para vocês, o idoso ele já tem a perda auditiva, tá? E aquela questão de ter barulhos externos aí envolvidos também dificulta por muitas vezes a audição. Então, usar o fone de ouvido vai melhorar muito também a qualidade da nossa aula, certo? Vamos pensar agora, gente, em materiais para a aula. Tá? O que a gente pode usar aí como recurso para usar nas nossas aulas, tá? A gente, claro, consegue adaptar muitos materiais que temos em casa, como vassoura, cadeira, pano de chão, garrafa de água, toalha, tem muita coisa que dá para adaptar. Para melhorar a qualidade das nossas aulas, eu sugiro para os alunos, né, que a gente tenha também elástico. Por quê? Porque o elástico simula muitos exercícios que a gente tem dentro da academia. Eles são baratos e são muito fáceis de guardar, né? Não adianta eu pedir para o aluno comprar halter, bola suíça, porque assim, ó, gente, começar que é muito pesado e aonde que o aluno vai conseguir guardar na sua casa? Acaba sendo um estorvo, né? Então, mais fácil ele comprar um elástico, inclusive ele pode levar para qualquer lugar. Então, se o aluno tirar férias em algum lugar, ele leva os elásticos e a gente consegue dar aula para ele.
E aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mais para o final do vídeo ali, muitos exercícios que a gente pode usar, né, pode fazer usando elástico, né, e simulando diversos exercícios que a gente tem dentro da academia, com elástico e só com o peso do corpo, esses materiais que a gente tem em casa também. Certo, pessoal? Finalizando essa parte de materiais, vamos para o próximo passo aqui. A gente já tem o ambiente, a gente tem o aplicativo para usar, a gente tem os materiais e agora a aula em si. Como vai ser a estrutura das nossas aulas? Gente, em relação ao formato presencial, não tem nenhum tipo de alteração, tá? Quando a gente fala aí no formato online. A única coisa, claro, que a gente não vai conseguir alongar o nosso aluno, tá? Mas em relação à estrutura, é a estrutura que a gente usa nas aulas presenciais. E vamos lembrar aqui, a estrutura de aula da Ativa Clube. Qual é? Início da aula, primeira coisa que a gente vai fazer é uma anamnese inicial. Uma anamnese para saber como é que o aluno está naquele dia, se ele tomou a medicação dele, se ele dormiu bem, se ele está com algum problema familiar, tudo isso vai contar para a gente. E qualquer alteração nesse sentido pode ter influência na nossa aula também, certo? No segundo ponto, a gente pega nas aulas presenciais os dados vitais. Online, possivelmente, a gente não vai conseguir identificar isso, a não ser que o aluno tenha em casa um aparelho de pressão, ou também um aparelhinho para ver a saturação, né? São aspectos que podem mudar aí a aula de um aluno idoso, tá? Então, se ele tiver, melhor a gente pode fazer. Bom, partindo para a aula mesmo, a gente começa uma aula, então, pela anamnese, pela verificação dos dados vitais, e aí vamos para a parte de mobilidade articular. Aí tem uma chuva aí de exercícios que a gente pode fazer para melhorar, né, a questão de mobilidade, e já serve também como um aquecimento, tá, gente? Depois vamos para uma parte de ativação muscular. Aqui eu gosto de trabalhar muito o core, né? Ponho exercícios de instabilidade também, que já é uma preparação para a parte principal da aula, tá? Passado aí a questão de ativação muscular, vamos para a parte da elevação da frequência cardíaca. Tudo isso é uma preparação para a parte principal da aula, tá? Passada a elevação da frequência cardíaca, aí sim a gente entra na parte principal da aula, né? Depois a parte de alongamentos e, para finalizar, a parte do feedback. É saber como é que foi a aula para o aluno, como é que foi a intensidade, se ele sentiu algum desconforto, e está tudo bem em relação ao início da aula, tá? É outro ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de fazer. E a gente deve anotar todas essas informações se a gente quiser ser um personal trainer diferenciado. Tudo que é informação que a gente guarda do nosso aluno vai nos ajudar de alguma maneira depois, certo, pessoal? É isso aí então. Bom, temos a estrutura da aula, né? Mas se a gente for fazer um planejamento, se a gente estiver começando um programa de treinos no formato online com um aluno nosso, qual é o primeiro passo que a gente deve fazer? Você sabe? É claro, a avaliação física. Então vamos fazer uma avaliação física do nosso aluno, né? Mas online, será que tem como fazer isso? Tem como a gente fazer. Eu faço com muita frequência com os meus alunos, tá? Como é que a gente pode fazer então? Gente, vamos lembrar aqui que como a gente trabalha com um aluno idoso, né, o principal objetivo de trabalho com eles é a melhora dos índices de saúde e da funcionalidade. Então, como é que vai ser a minha avaliação física no formato online com o idoso? Dando ênfase na funcionalidade dele, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma avaliação física que eu fiz na semana passada com uma aluna minha de 75 anos no formato online, tá? Então, olha só, alguns aspectos aqui que são importantes da gente avaliar e dá para a gente fazer em casa, tá? Primeira coisa, nível de classificação funcional. Essa é uma aluna que eu já tenho há alguns anos, eu sei, obviamente, o nível de classificação funcional dela, tá? Mas se vocês estiverem começando um trabalho com um aluno novo, primeira coisa que vocês têm que identificar do aluno de vocês é o nível de classificação funcional deles. Vamos lembrar, gente, desse conteúdo, a gente tem todos esses testes que eu vou mostrar para vocês. E a classificação de nível funcional a gente tem no nosso e-book. Aí eu vou pedir aí pro nosso editor aí, o Lucas, colocar um linkzinho aí, onde você pode clicar e já acessar o nosso e-book com todas essas informações, tá?
Passado o nível de classificação funcional, a gente vai fazer uma anamnese com o nosso aluno. Se o aluno tiver uma balança em casa, o terceiro ponto para a gente verificar é o peso desse aluno, tá? É claro que assim, a estatura não tem como a gente verificar, então a gente vai pedir para o aluno, né, que ele consiga verificar em algum lugar aí a sua altura, tá? A altura é importante para a gente ver também o IMC e outros índices também relacionados à avaliação. Bom, vamos começar os testes então, tá? O quinto ponto aí, vamos dizer assim, da nossa avaliação online. O primeiro teste que eu faço com ele é o teste de equilíbrio estático, para saber a condição dele em relação ao equilíbrio estático que esse aluno tem. Lembrando que o teste de equilíbrio estático é muito simples. O aluno vai ficar de frente para uma parede com uma distância de um braço, vai colocar as mãos na cintura e vai tirar um dos pés do chão, tentando manter o equilíbrio por até 30 segundos. Se ele conseguiu 30 segundos, ele tem a pontuação máxima, certo? Um teste super fácil de fazer, a gente vai mostrando no fundo aí a execução desses testes, tá? Outro teste que eu vou aplicar, que eu posso aplicar para o meu aluno, é o teste de tanque, né, para avaliar aí a mobilidade dele e o equilíbrio dinâmico desse aluno. Esse é um teste, lembrando aqui para vocês, onde eu coloco o aluno sentado numa cadeira, com as mãos cruzadas, né, na altura dos ombros, e eu deixo um objeto a 3 metros distante desse aluno. Então o aluno vai levantar da cadeira, vai na maior velocidade possível contornar esse objeto, vai voltar a sentar e apoiar as mãos. Acabou o teste, certo? Muito simples de fazer, nos passa uma informação muito importante também. Um outro teste que a gente pode fazer no formato online é o teste de sentar e levantar da cadeira. E esse é um teste para avaliar força e potência de membro inferior. Então, 30 segundos no nosso cronômetro, o aluno está com as mãos aqui nos ombros e vai por 30 segundos levantar e sentar. Tá? O maior número de repetições que ele conseguir é o que a gente vai marcar aí no resultado. Se o aluno tiver halteres, tá? Halteres normalmente de 2 kg para mulheres e 4 kg para homens, a gente vai conseguir aplicar com eles também o teste de flexão de cotovelo, que é um teste de força e de potência para membro superior. Então, muito parecido com sentar e levantar, 30 segundos no cronômetro, o maior número de repetições na flexão de cotovelo. Certo, gente? Passando aqui, o último teste que eu posso aplicar para o meu aluno é um teste de potência aeróbia, que é o teste da marcha estacionária. Nesse caso, eu vou marcar 2 minutos no meu cronômetro e o aluno vai fazer aquele movimento da marcha, tá? De forma alternada, o máximo que ele conseguir nessa faixa de 2 minutos. Então, gente, olha que legal, ó. Eu consegui fazer uma avaliação online com o meu aluno e nessa avaliação eu analiso as seguintes variáveis: equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, mobilidade, força e potência de membros inferiores, força e potência de membros superiores e potência aeróbia. São 6 variáveis que eu consigo identificar no meu aluno para saber o estado dele. Lembrem aí que quando a gente faz uma avaliação física é para a gente identificar a condição atual do meu aluno, independente do histórico dele, tá? Então é uma super sugestão aí para vocês fazerem, para qualificar ainda mais a aula online de vocês. Então a gente pode ver que a gente tem diversas ferramentas aí para qualificar a nossa aula também no formato online, né? E vamos entrar agora numa parte que fala sobre vantagens e desvantagens da aula online. Quais seriam as principais vantagens das aulas online? Pensando aqui nos nossos alunos. Primeiro, que esse aluno não precisaria sair de casa, então ele ia fazer exercício de maneira segura dentro da sua residência, ia ter todo esse conforto. Aqui cabe um detalhe, um porém, né? É que a gente incentiva, principalmente o aluno idoso, a ter uma convivência social, então é importante que ele esteja no meio de outras pessoas, né? Mas, se for o caso, né, do aluno não querer frequentar uma academia, ele tem esse conforto de fazer em casa. E também, gente, ele pode fazer de qualquer lugar. Inclusive, se ele estiver de férias, ele pode abrir o celular ali e fazer uma aula. Tem uma situação também bem legal, que é uma vantagem desse formato online, quando chove muito, eu, com os meus alunos, ofereço aula online. E, gente, 90% dos alunos fazem.
né? Então, para o idoso que tem dificuldade quando tem um tempo muito frio, muito úmido, a alternativa que a gente encontra é de fazer uma aula online e funciona muito bem. Para o professor, quais seriam as vantagens do professor? Bom, a primeira coisa que a gente pensa é que não vai ter deslocamento e com isso não vai ter perda de tempo, né? Isso é uma grande vantagem. Outra é que o professor personal pode atender inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Lembra ali do exemplo que eu dei para vocês do Zoom, né? A gente pode visualizar até 49 pessoas ao mesmo tempo. Então, imagina se a gente consegue aí um grupo de alunos e dar aula 2, 3 vezes por semana, poxa, é uma grande vantagem, né, gente? E quais seriam as desvantagens, tá? Para o aluno. Para o aluno é que tem poucos recursos, né? E com isso poucas opções de exercícios comparado com uma academia. É claro, assim, existem variações, existem muitas possibilidades de exercício, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas fica mais limitado em relação ao atendimento presencial. Tem uma certa já dificuldade também da gente ter o cuidado na execução dos exercícios, com os detalhes de postura, né? Ou realmente na execução, tá? Dificuldade com tecnologia também é outro aspecto que acaba incomodando um pouco as pessoas idosas. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que pedir auxílio aí para os familiares, tá? E o outro ponto que eu comentei ali antes é do isolamento social, né? Então, a gente sempre recomenda que o aluno idoso faça a aula, mesmo que de maneira personalizada, mas num ambiente que tenha mais gente, aí ele pode interagir, pode conversar com outras pessoas também. E aí as desvantagens da aula online para o professor. Gente, mais é a variação de exercício, né, que a gente fica um pouco mais limitado na criação dos exercícios, mas é uma aula que a gente não tem custo, a gente não precisa daqui a pouco pagar uma taxa em uma academia para poder dar aula, né? Então se torna um recurso super interessante para a gente. É claro que a maioria das pessoas agora está optando pela volta ao atendimento presencial, mas é uma ferramenta, é um recurso, é uma carta na manga a mais que a gente tem para oferecer para o nosso aluno, se ele quiser somente aula online, se ele quiser aula online quando estiver em férias, se ele quiser aula online quando estiver muito frio, quando estiver chovendo, é um baita recurso que a gente tem para oferecer. Certo, gente? Vou mostrar agora, para a gente finalizar, alguns exercícios, tá, que a gente pode adaptar da academia para dentro da casa do nosso aluno. Dá uma conferida aí.
Então, gente, vocês viram que a gente tem muitas possibilidades, variedades de exercício também no formato online. E é fundamental que a gente ensine o nosso aluno a entrar nesse meio digital. Até porque os alunos idosos têm muita dificuldade nesse meio. Imaginem só a gente passando todas essas estratégias que eu mostrei para vocês hoje para um aluno de personal. Você vai ter um poder de retenção com ele muito grande, né? Ele vai valorizar ainda mais o seu trabalho e você vai ter um diferencial em relação a outros profissionais que não oferecem esse trabalho. Uma outra situação também é que no momento que o aluno entrar de férias, a gente vai ter a possibilidade de oferecer esse serviço para ele e não simplesmente ele sair de férias e não pagar mais você no mês. Então, assim, claro, muita gente agora está voltando mais para o presencial, mas a gente tem o formato online como uma ferramenta, uma carta na manga para qualificar ainda mais o nosso serviço. Certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, podem escrever para a gente que a gente responde. Obrigado pela participação de todos e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço!